Quando algo está ruim, o que você faz? Você joga fora? Esse é um conceito perigoso. Você quer saber qual que é o conceito da palavra de Deus para que quando algo está ruim, o que fazer? Então fica comigo, porque está começando mais um devocional na presença do Pai para abençoar a sua vida e a sua casa. Se você ainda não tem nosso devocional, se você quer adquirir para ler com a sua família, nós estamos no jejum da família, uma boa oportunidade. Você vai abençoar uma página que você sentar na mesa para ler com sua família, uma revelação diária, pode encher sua casa com a presença de Deus, porque vai ganhar fé no seu coração. E por que não dar de presente para algumas famílias que você ama? Vão lembrar de você como alguém que os abençoou. É só clicar no link que está na descrição do vídeo e adquirir, vai chegar na sua casa, tá bom? Muito bem, no final vou orar por você. Mas antes, se você ainda não está inscrito no nosso canal, clica aí, se inscreve, ajunte-se a nós. Estamos praticamente aí chegando a, talvez nessa altura aqui já estejamos com 100 mil inscritos, quase 3 mil pessoas por dia estão se juntando com a gente nesse grande mover de avivamento aqui da pregação do Evangelho da Graça no nosso canal. Glória a Deus por isso. Se você quer ajudar isso, tem uma maneira muito boa. É só você se inscrever na área de assinantes. Todo o recurso que o canal recebe está sendo reinvestido para divulgar o Evangelho. Eu não pego para mim, eu reinvesto. Então, se você quer me ajudar, você vai ter acesso a mais de 1.500 conteúdos exclusivos e vai participar. É só você escolher uma das áreas e se tornar um assinante, tá bem? Muito bem. Lá em 2 Reis, no capítulo 4, verso 38, acontece uma história muito interessante. Nós lemos a respeito de um evento extraordinário na vida do profeta Eliseu. Eliseu era um profeta, ele se reuniu ali com seus discípulos para fazer uma comida. E um deles saiu no campo para procurar uma erva, para acrescentar naquela comida, talvez tentando fazer com que ela se tornasse melhor. Naquela altura ali a água já estava fervendo na panela, o cozinhado já estava sendo preparado, mas um discípulo saiu para tentar melhorar o que já estava sendo feito. Ninguém tinha falado nada. Muito bem. Essa pessoa foi procurar algo lá fora, como se o cozinhado precisasse de algo que o tornasse ainda melhor. A Bíblia fala que ele saiu e ele encontrou uma trepadeira silvestre, chamada colossíntida. O que é isso? Na verdade, se trata de uma videira ou uma parreira, só que é uma parreira brava, uma videira brava. É a videira de Sodoma. Parece videira, mas o fruto dela é venenoso. Coisa séria, né? Ele não sabia. Mas antes de continuar essa história, lembra que Cristo é a videira verdadeira. Mas existem muitas parreiras bravas por aí, especialmente na internet, nesse mundo, que estão tentando chamar sua atenção como aquele jovem foi atraído por uma delas. Então, ele trouxe, colocaram na comida, e a Bíblia diz que enquanto comiam do cozinhado, alguém gritou: "Tem morte na panela! Ó homem de Deus, morte na panela!" E eles, obviamente, pararam, não puderam comer a comida. Veja, a panela é um lugar de comida, é um lugar da comida. Portanto, deve ser um lugar de vida, um lugar de sustento, um lugar onde você não espera encontrar a morte. É um lugar de nutrição, um lugar de saúde, de vida. Mas agora, a Bíblia fala que havia morte na panela. Então, o que Eliseu fez? Eliseu disse o seguinte: "Trazei farinha", o profeta falou. E ele a deitou na panela e disse: "Tira de comer para o povo." E já não havia mal nenhum na panela. O que eles trouxeram? Trouxeram um pouco de farinha. Na Bíblia, nada é por acaso. A Bíblia não é um livro de história, é um livro de revelações. E aqui tem um princípio poderosíssimo. Então, em primeiro lugar, tenha muito cuidado
Porque respondendo à minha pergunta inicial, a maneira do mundo natural é essa. Se algo está ruim, eu jogo fora. Eu jogo fora. Mas esse não é o caminho de Deus. Esse não é o caminho espiritual. Porque se você pensar dessa maneira, então se o seu casamento está ruim, você se separa, se divorcia, você joga fora. Se o seu filho está dando trabalho demais, você expulsa ele. Se você começa a ter uma situação no relacionamento, você simplesmente corta. Essa é a maneira lógica do mundo. No entanto, o caminho do mundo espiritual, olhando nessa história, é totalmente diferente. Acrescente algo maior do que o problema. E esse algo maior vai vencer o algo ruim que está acontecendo ali. Foi o que nós vimos aqui. Essa é a sabedoria. Acrescente a farinha. Acrescente a farinha. Por quê? Quem é a farinha? Jesus. Jesus é o grão de trigo que foi moído em nosso favor. Vamos escrever isso? Pega seu caderninho aí. Você tem um caderninho de anotação? Tá aqui o meu. Todas as minhas frases. Escreve aí para mim. Acrescente a farinha. Escreve nos comentários também. Acrescente a farinha. Vírgula. Jesus é o grão de trigo que foi moído. Moído em nosso favor. Escreve aí, por favor. Escreve nos comentários. Isso é muito importante para você entender isso, não é? A farinha, ela representa o próprio Senhor, como está revelado, inclusive, em Levítico, capítulo 2. A Bíblia nos diz que o Senhor, ele vem bem no meio da nossa necessidade, da nossa depressão, da nossa queda, da nossa maldição. Ele vem ali, nesse momento. Ele se moveu entre nós. Ele não vivia sozinho no palácio, em algum lugar de Jerusalém, atendendo apenas pessoas de elite, mas ele estava entre os pobres. E quem o tocava, a Bíblia fala que saía dele um poder que curava a todos, como está lá em Lucas 6,19. Isso é maravilhoso. Veja que, voltando para a história de Eliseu, depois que ele derramou a farinha na panela, a Bíblia fala que já não havia mais nenhuma morte ali. Nesse mundo que vive debaixo de maldição, quando aquilo que é impuro toca em algo puro, aquela pureza se perde. Quando você coloca as coisas do mundo no seu casamento, que é santo, que é puro, aquilo destrói a santidade do casamento. Não é? As coisas do mundo é assim. Quando eles tocam nas coisas de morte, estraga tudo que poderia ser bom. Mas quando você coloca Jesus na onde tem morte na sua vida, no seu casamento, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, na sua vida financeira, ele santifica, ele limpa, ele vence a morte. Jesus é o único que é maior do que qualquer impureza. Ele é maior, ele vence. Então, se você está com depressão, que é morte, traz Jesus, ele vai vencer a depressão. Você está com o casamento destruído, traz Jesus para o casamento, ele vai vencer a morte no casamento, porque ele é maior do que a morte. Você está com um problema de relacionamento com seus filhos, traga Jesus. Comece a orar por eles, comece a declarar a palavra, comece a invocar o Senhor, comece a apresentar diante dele a situação, e você vai ver que quando algo maior é acrescentado, você não precisa jogar fora, você não precisa tirar, você não precisa desistir, você só precisa acrescentar o Senhor. Quando Jesus tocava o impuro, a impureza não passava para ele, a lepra não passava para ele, o impuro se tornava puro. O fariseu, ele não podia tocar em um leproso, porque a lepra passava para ele, mas Jesus podia tocar porque ele é maior do que a lepra, e ele purificava o leproso. Quando a farinha foi colocada na panela, toda a morte foi embora. O nosso Senhor Jesus, ele é aquele que entrou no caldeirão da morte, lá na cruz, por você e por mim.
E sabe quem saiu? Saiu o nosso Senhor Jesus. E você sabe quem foi deixado para trás? A morte, a maldição, a miséria, a doença e a depressão. Foi deixado lá. A morte teve que se curvar diante do único homem que a fez curvar-se diante dele, Jesus. Pode ser que a morte hoje tenha entrado na panela do seu casamento, ou na panela da sua vida financeira, ou em qualquer outra área da sua vida. Então, querido, querida, em vez de ficar com a mente presa, tentando descobrir o que precisa ser removido, simplesmente acrescente a farinha, que é Cristo, à circunstância do problema da sua vida. Porque quando a farinha for acrescentada, a morte vai sair. O problema vai ser resolvido. Quero desafiar você. Essa é uma outra maneira de pensar. É uma outra crença. Eu não preciso jogar fora nada. Eu apenas trago Cristo para o problema. E Ele vence o problema. Ele é maior do que o problema. Eu gostaria de orar por você. Te ajudar a colocar a farinha na sua panela que está com morte. Na área da sua vida que está com problema. Você pode escrever aqui seu pedido de oração. Me conta aqui qual que é a panela da sua vida que está com morte. Nós vamos orar. Quero abençoar você. Mas antes de fazer isso, gostaria de convidar você para se inscrever no canal. Se você não está inscrito, clica aqui. Se você pode participar da área de assinantes, vem participar conosco, nos abençoar e ser abençoado. Amém? Eu vou salvar essa live no final. Compartilha. Pega o link, manda para todos os seus grupos de WhatsApp. Abençoa a vida de alguém, me ajude a participar desse grande mover da pregação do Evangelho em volta da terra. Diga comigo assim: eu decido hoje trazer a farinha, que é Cristo, para a minha panela que está com morte. Eu creio que Jesus venceu a morte, levou sobre si toda a maldição, para que eu coma vida, para que eu tenha vida. E nesta manhã, nesse dia, eu recebo da vida de Deus. Ele é o grão de trigo que foi moído em meu favor, em nome de Jesus. Pai, eu oro agora por cada área da vida dos meus irmãos que está com morte. Talvez é o casamento, relacionamento com os filhos ou com os pais, escola, trabalho, vida financeira, talvez uma depressão, um problema de saúde, uma causa. Seja lá o que for, eu oro para que o Senhor acrescente a tua vida, que eles invoquem o Senhor agora mesmo, porque eu sei que quando o Senhor é colocado, a morte é vencida, a vida vem, seu nome é glorificado. Eu os abençoo e declaro que na panela da vida deles, em cada área, está Cristo e está a sua vitória hoje, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, fica na paz e até o nosso próximo devocional, em nome de Jesus. Grande abraço.